que significa a expressão cada um permaneça na vocação com que foi chamado? Será que esta frase, cada um permaneça na vocação com que foi chamado, é desculpa para manter um segundo casamento ativo? É desculpa para não dissolver uma relação adúltera? Esta é a questão. Amém? Quem vos saúda aqui é o pastor Luís Guerreiro. Glória a Deus, desde Portugal. Portanto, o que significa a expressão cada um permaneça na vocação com que foi chamado? Aleluia! Será que isso aí é desculpa para que os casais mantenham um segundo casamento? Aleluia! Ricanta la mastéria! Aleluia! Essa é a questão, amém? Então hoje vamos mais uma vez falar sobre casamento, divórcio, segundo casamento. Vai ser algo forte. Quem querer diga glória. Quem querer diga aleluia. Diga Deus seja louvado. Vamos então aqui para a palavra em 1 Coríntios capítulo 7. Muitos utilizam o versículo 20 como desculpa. Estamos a falar de pessoas que vêm para o Evangelho estando já no segundo casamento, ou seja, estando vivendo em adultério. E utilizam este versículo para continuar a viver no adultério. Mas a Bíblia diz que cada um permaneça na vocação com que foi chamado. Então, eu fui chamado... quando eu fui chamado, eu já estava neste segundo casamento, então vou continuar. Será que é isso que a Bíblia apoia? É isso que a Bíblia diz? É isso que nós vamos ver. Rai Shuri Andaramanagai. Outros utilizam o versículo 24 e dizem: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Eu pergunto, Deus chamou alguém para pecar? Será que Jesus morreu na cruz do Calvário? Aleluia! 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 Rei Cantolamaste, para tu permaneceres a viver uma vida de pecado? Deus não é o autor de pecado. Jesus não é o autor do pecado. Cada um permaneça com a vocação que você é. O que é vocação? Amém? O que é que significa a palavra vocação? Rai Shurikan Taramanaya. Glória. Amém. Vocação é um chamado divino. Xarabandarabacanta lamanaya. Arai, plá, 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 shurikantas neri anda lamaya. Aleluia. Anda, Deus te chama. Aleluia, para fazeres a obra dele, mas em santidade. Deus não chama ninguém para ser ministro do pecado. Deus não é o autor do pecado. Aleluia. Então, a vocação é um chamado. Aleluia. Qual é a vocação? Aleluia. Por exemplo, há uns que têm vocação para cantar, outros para pregar. Aleluia. Outros para orar. Outros para interceder, outros para clamar. Aleluia. Outros têm vocação para ser usado nos dons. Então, dons espirituais, dom de variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia, dom de discernir os espíritos, dom da fé, palavra da sabedoria, palavra da ciência, dom de cura, dom de operação de milagres. Então cada um tem uma vocação. Uns foram chamados para porteiros, outros foram chamados para obreiros, outros para membros, outros só para a salvação. Vocação. Aleluia. Rimanaga saia pantokovanaya. Aleluia. Tem a ver com o ministério. Agora diz aqui o versículo 21. Fostes chamados, sendo servo, não te dê cuidado. Isso ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo escravo, servo é escravo, é liberto do Senhor. E pela mesma maneira o que é chamado sendo livre é escravo de Cristo, servo de Cristo. Então, meu irmão, é bem claro. Diz, foste comprados por bom preço, não vos façais escravos dos homens. Cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Amém? Eu pergunto,
O indivíduo foi quando Deus fez o apelo para ele, o convite, quando o pregador foi usado por Deus para pregar o evangelho verdadeiro do arrependimento e da remissão em Cristo dos arrependimentos dos pecados e a salvação em Cristo. Quando o indivíduo foi chamado, aleluia, anda, canta, aramassaia, não é? O estado que ele estava, qual é que era? Estava, por exemplo, era homossexual. Será que depois de ele aceitar a mensagem do evangelho e se arrepender dos seus pecados, pode permanecer nesse estado de homossexualismo? Não, Deus não chama ninguém para continuar a viver em pecado. Meu. Amém? Então, esta palavra aqui, muitos utilizam estes versículos aqui para apoiar o segundo casamento. Então, tinham que apoiar muita coisa. Tinham que apoiar o viver amasiado. Então, a pessoa que está amasiada em fornicação poderia continuar a viver só amasiado, só junto. Então, quem vive na prática do homossexualismo poderia continuar a praticar. Quem está no casamento homoafetivo poderia continuar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, bem claro, irmão. Vamos ver todo o contexto. Será que esta palavra aqui defende? Outros utilizam outra palavra aqui. Aleluia. Estás ligado à mulher, não busques separar-te. Estás livre da mulher, não busques mulher. Muitos usam, aleluia, não busques separar-te. Mas eu quando vim para o Evangelho eu já estava ligado a esta mulher. Não estavas ligado. Ora manai, já vamos ver isso. O segundo casamento, o que é que a Bíblia diz do segundo casamento? Amém? Marcos capítulo 10, versículo, aleluia, glória a Deus, 11 e 12. E lhes disse, aleluia, aleluia, glória a Deus, quem querer diga glória. Vamos ler aqui todo o contexto para tu entenderes. Glória a Deus, versículo 2. E aproximaram-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo-lhe disse-lhes, que vos mandou Moisés? Eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois numa só carne. E assim já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. O que Deus ajuntou, não separa o homem. Aleluia! E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E eles disseram, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, obviamente mulher, adultera contra ela, ou seja, contra a primeira legítima e verdadeira esposa. E se a sua mulher deixar o marido e casar com outra, adultera. Eu pergunto, os adúlteros vão entrar no reino dos céus? Não. Não erreis, não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus, nem os adúlteros entrarão no reino dos céus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Então, os adúlteros não vão ser arrebatados. Quantos podem dizer amém? Diz a palavra do Senhor, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem é que são os injustos? Olha o que é que Deus diz, não erreis, nem os devassos, que vem do grego pornoi, né? Que são os fornicadores, ou seja, aqueles que sendo solteiros vivem maritalmente como se fossem casados, mantêm relações íntimas antes do casamento, os jovens, os noivos, não é? Os namorados, nem os idólatras, nem os adúlteros. E Jesus disse, qualquer que casar com divorciada adultera, e se a mulher largar o seu esposo e casar com outra adultera também. Está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 18, diz aqui. Vamos ler o 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til da lei. Qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Então não há curvinha, não há vírgula. Não. Aleluia, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, não erreis nem os devassos, que são os fornicadores, aleluia, nem os idólatras, nem os adúlteros, arabaia, surianda, arabanagai, herdarão o reino de Deus. Depois está aqui uma lista maior, efeminados, sodomitas,
ladrões, avarentos, bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então quem está no segundo casamento, se morrer, vai para o inferno. Se tu morreres agora vais para o inferno, tu estás no segundo casamento. Ai, mas a minha esposa me traiu. Aleluia. E o que é que disse Jesus? Pedro perguntou, mestre, Jesus, quantas vezes devemos perdoar ao nosso irmão? Não te digo 7, mas 70 vezes 7, 490 vezes por dia. E se tu não perdoares, também os teus pecados não serão perdoados. Aleluia. Aleluia. Rouba. Ai, mas a minha esposa me abandonou. Rama saia canto la mastéria. Irmãos, o abandono, aleluia, o adultério e o divórcio não dissolvem a relação matrimonial, não anulam o casamento. Nada disso. Só a morte separa um homem de uma mulher. Aleluia, glória a Deus. Então é bem claro, meu irmão. Quem está no segundo casamento, que é os adúlteros, aqui, qualquer que deixe a sua esposa e casa com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outra, adultera também. Diz aqui, e os adúlteros não herdarão o reino de Deus, não vão herdar. São injustos. Então a pessoa está indo para o inferno e não sabe. Glória a Deus. Ai, mas na minha igreja dizem que não é pecado. Pode casar a segunda vez, por qualquer motivo. Então estás na escola, voltaste ao judaísmo rabínico. Estás na escola de Hillel. Podia casar por qualquer motivo. Dos dias de Jesus havia duas escolas rabínicas. A de Hillel, que era liberal, podia casar por qualquer motivo, segunda vez. Aliás, podia divorciar por qualquer motivo. E a de Shammai, podia divorciar só em caso de adultério. Mas Jesus rejeitou ambas as escolas. Aleluia. Aleluia. A não ser por causa de porneia, fornicação. Olha o que é que Jesus diz aqui. Aleluia. Mateus 5,32. Aleluia. Olha o que é que diz aqui o versículo 31. Também foi de qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Porém, de qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de quê? Fornicação. O que é a fornicação? Sexo praticado por solteiro. Faz com que ela cometa adultério. E qualquer casar com a repudiada comete também adultério. Isto se refere aqui claramente ao período do noivado judaico, em que a mulher estava desposada do marido. Embora ainda não tivesse consumado o casamento, a união carnal. Ela tinha feito contrato de quê? De noivado. Estava desposada. Mas ainda não estava literalmente casada. Então é durante esse período. Mas já era considerada mulher. Porque os judeus primeiro faziam o contrato de casamento. E só depois ao fim do ano é que se casavam. Durante aquele tempo ficavam desposados, comprometidos, noivos. Se durante aquele período o noivo verificasse que a noiva já não era mais virgem, ele podia dar-lhe carta de repúdio e dissolvia aquele noivado. Amém? Então essa exceção só se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 32 e no capítulo 19, versículo 9, que é o Evangelho escrito para os judeus. Glória a Deus. Porque tem a ver com o contexto judaico. Então não diz aqui por causa de adultério, é por causa de fornicação. Ou seja, porneia faz com que ela cometa moixeia. Se não for por causa deste motivo, faz com que ela cometa adultério e qualquer casar com a repudiada cometa adultério. Então, aqui sela qualquer hipótese de divórcio e de segundo casamento. Aleluia, glória a Deus. Então é bem claro, meu irmão. Muita gente está indo para o inferno e não sabe. Aleluia. Só a morte dissolve um casamento. Olha o que é que diz aqui Romanos capítulo 7. Não sabeis, irmãos, pois fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive. Aleluia. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, não é? Enquanto ele for fiel, não adulterar, diz aqui, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada de adúltera, se for de outro marido. Então não importa o que é que o marido fez, não importa se ela é a parte inocente, como diz aqui muitas igrejas aí modernas, e se o marido traiu a esposa. Se ela casar com outro marido, será chamada de adúltera. Mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. E a mesma palavra casa com 1 Coríntios capítulo 6, aliás, 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 39. Aleluia.
que diz: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, quando seja no Senhor. Não diz se o marido adulterar. Se falecer. Agora vamos aqui, antes aqui dentro do contexto aqui, porque eles me pegam... cada um fica na vocação como foi chamado. Então tu eras ladrão. Agora vais continuar a roubar? Não é? Foste chamado sendo um ladrão. Não é isso que o texto fala. Vocação é um projeto de Deus para o futuro. É aquilo que Deus tem para ti, para o ministério. Ramanaga saia. Louva Ramanaga saia. Conto louvandaia. Alguns dos dias de Paulo havia escravidão ainda. E alguns tinham chamados sendo servos. Aleluia. Rimanaga saia. Aleluia. Rimanaga saia. Ponto covanaga saia. Eles podiam estar escravos. Aleluia. Servos dos homens, mas eles eram libertos por Cristo. Aleluia. Cada um permaneça no estado em que foi chamado. Aleluia. Amém, meu irmão? Agora, Deus não chama ninguém para pecar. Cada um permaneça na vocação como foi chamado. Deus te tem chamado para seres um adúltero, para adulterar, não. Mas eu quando fui chamado estava vivendo com esta mulher, estava em fornicação. Não é? Ou melhor, estava amasiado, então estavas em fornicação. Será que Deus tem chamado para que tu permaneças na fornicação? Deus não chama ninguém para o pecado, irmão. Deus não é o autor do pecado. Quando eu fui chamado, eu era homossexual. Agora podes permanecer nessa condição. Eu era lésbico, podes permanecer? Não podes, meu irmão. Se queres a salvação, tens que abandonar o pecado. O que confessa e deixa alcançar a misericórdia. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Então tu vês aqui. Quando estás ligado à mulher, não busques separar-te. Mas quem é que pode ter mulher? Quem é que se pode casar? É os solteiros e viúvas, não diz aos divorciados. Os divorciados que se casaram pela segunda vez estão em adultério. Então esses têm mesmo que se separar, se divorciar dessa união, porque Deus nunca reconheceu essa união. Essa união foi sempre um adultério. Olha aqui. Lendo aqui o contexto. Ora, contra as coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, ou seja, por causa da relação sexual, sendo ele solteiro ou solteira, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher o marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no marido. Da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos priveis um ao outro, isto agora é para os casados, salvo por mútuo consentimento por algum tempo, para vos aplicardes à oração e ao jejum. E depois ajuntai-vos outra vez para que o Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Digo porém isto que como por permissão, não por mandamento, pois queria que todos os homens fossem como eu. Então, aleluia. Mas cada um tem Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Agora aqui, olha aqui, versículo 5, aliás, versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que bom era que se ficassem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque melhor é casar do que incendiar-se. Abrasar é incendiar-se na paixão carnal. É melhor casar do que abrasar. Ora, Managai, é melhor casar do que abrasar. Glória a Deus, é melhor do que casar do que incendiar. Aleluia. Não diz aos solteiros, aos divorciados e às viúvas. Amém? Então, quem é que pode casar? Quem é que está livre? Aleluia. Anda, cai da mulher. O solteiro e a viúva. Não tem mais mulher. Aí pode-se casar. Ora, Managai. Não é pecado se casar. Solteiro e viúva. Mas o divorciado, irmão, ainda está ligado e unido à sua mulher durante todo o tempo em que ela viver, só será chamado de adúltero, se vivendo ainda a sua mulher, ela for casado com outra mulher. Aleluia. Agora, versículo 10. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor. Agora é mandamento do Senhor Jesus, que a mulher não se separe do marido, apartar e separar. Porém, se ela se separar, que fique sem se casar. Não manda que ela se divorcie e depois case segunda vez. Que recase. Ou que reconcilie com o marido. Só há duas hipóteses. Se a mulher se separou do marido, não importa por que motivo foi. Ou fica só sem se casar, fica sozinha, não recasa, não pode recasar, porque se casar com outra pessoa é adultera.
não é? Ou reconcilie com o marido e o marido não deixe a sua mulher. Então isto aqui é a ordem. Outros usam outros argumentos, mas aos outros digo eu, não o Senhor, que se algum irmão tem mulher descrente, se ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ele, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se separar, se separa. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Que servidão? A servidão de ter que cumprir as obrigações conjugais. Amém? Rima nagasa, porque a mulher deve ser submissa ao marido. Mas se o marido se foi embora, amém? Então ela agora vai governar a casa sozinha. Mas Deus chamou-vos para a paz. Isto aqui não é justificação quando há um caso de abandono ou de deserção, ou que a pessoa quer se separar, quer se ir embora. Isto não é motivo para segundo casamento, porque nesse caso, se separou, só tem, texto dentro do contexto, duas hipóteses. Ou fica sozinho, ou então reconcilia com o marido. Não tem uma terceira, ou recasa. Fique só sem se casar, não se case segunda vez, que é pecado. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E assim, cada um anda como Deus repartiu, cada um como o Senhor chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Aleluia. Então o que é que Deus chamou? Deus chamou a mulher para não se separar e o marido para não se separar. Porém, se separarem, fiquem sozinhos ou que reconciliem. É isso que Deus ordenou. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não circuncide. Porque a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação como foi chamado. Amém? Glória a Deus. Quem queira diga glória. Este texto dentro do contexto fala da circuncisão. Para Deus isso não é nada. O que interessa é a circuncisão do teu coração. Foste chamado sendo servo. Imagina que a pessoa é escrava. A condição dela é escrava. Não ter cuidado, ainda podes ser livre. Aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Então é liberto espiritualmente. E da mesma maneira o que é chamado sendo livre é escravo de Cristo. É servo espiritual de Jesus Cristo. Escravo espiritual de Jesus Cristo. Tem que obedecer a Cristo, que Ele é o cabeça. Foste comprados por um preço, não os façais servos de homens, escravos de homens. Quer dizer que, aleluia, que eu tenho que obedecer a Deus e não aos homens em caso de conflito. Irmãos, cada um fica diante de Deus no estado em que foi chamado. Amém? Aqui não fala nada de pecado, até aqui não há nada. Porque nos dias do apóstolo Paulo, uma pessoa podia ser escrava e não quer dizer que ela estivesse em pecado. Estava escrava porque era a condição que ela estava. Havia escravatura. Ora managandurianda vai. Ora managácia. Aleluia, mas ele não estava escravo porque estava em pecado. Amém? Glória a Deus. Rova labacanta ramassaia. Rabacanta ramacanta. Olha, contra as virgens não tenho mandamento do Senhor. Dou por o meu parecer, como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, diante da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Ou seja, se ela é virgem, que permaneça virgem. É a opinião dele. Agora aqui, estás ligado à mulher, não busques separar-te. Aqui, agora, quem é que está ligado e unido? Aleluia. É aquele que deixou o seu pai e a sua mãe e se uniu à sua mulher. É o casado. Então quem está casado não busque separar-te. Agora aqui, estás livre de mulher, quem é que está livre? O solteiro. E a viúva, solteiros e viúvas. Não tem mulher, estão livres de mulher. Não busques mulher. Isto aqui é o que? É a opinião do apóstolo Paulo. Mas se casar não pecas. Quem é que não peca? O divorciado? Não é o divorciado. Porque qualquer que se divorcia da sua mulher e casa com outra adultera. Está em adultério. Não é o divorciado que não peca se casar. É o solteiro e a viúva. A solteira e o viúvo. São solteiros e viúvas. Se casarem, não pecam. E se a virgem se casar, não diz se o divorciado se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne. Aleluia. E eu quereria poupar-vos. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como os que se não tivessem. Ou seja, mais importante é servir ao Senhor. E os que choram como se não chorassem. Os que folgam como se não folgassem. Os que compram como se não possuíssem. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência do mundo passa. E bem quisera que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada
cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unir ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver já passado a flor da idade e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Quem é que pode casar? Virgem. Ou seja, a condição da solteira devia vir virgem para o casamento. Para tu entenderes. Amém? Ou seja, pura, inocente para o casamento. Casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com o poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido fica livre para casar com quem quiser, conquanto seja no Senhor. Aleluia. Então o que é que diz a palavra do Senhor? Texto dentro do contexto. Que a única coisa que dissolve o matrimónio não é o abandono. Não é nem o adultério da mulher, a traição do marido em relação à sua esposa. Não é nem o divórcio. Porque Deus odeia o divórcio. Mas o que dissolve o matrimónio é a morte. Só a morte separa o matrimónio. Amém? Glória a Deus. Então, até que o Senhor falou, fica aqui uma curta mensagem. Glória a Deus. Provando aqui, glória a Deus. Aleluia. Provando aqui, meu irmão. Glória a Deus que... Aleluia. Rei Managasaya Pantokova Nagasteri Andalamaya. Aleluia. Ri Balabacanta Ramanakai. Ri Manai. Deus não chama ninguém com a vocação para permanecer em pecado, em fornicação, em adultério, no segundo casamento, que é adultério continuado. Aleluia. No homossexualismo, no lesbianismo, no travestismo, no roubo. Rova Labacanta Ramasaya Pantoramanagai. Aqui desfazendo os argumentos, irmão. Amém. Gori canta labasteri andarabaia. A pessoa que foi chamada estando recasada pode continuar recasada? Handakaya lamasaia? Esta é a pergunta. Será que a pessoa que aceitou Jesus aceitou mesmo a Jesus como o Senhor da sua vida? Ou só como o Salvador da sua alma? Porque se aceitou Jesus estando em adultério e vai continuar em adultério, vai continuar então em pecado. Porque então o fumador, será que não tem que largar o tabaco? O alcoólico não tem que largar a vida alcoólica? O drogado a droga? O ladrão não tem que largar o furto? Os roubos? Arai, chamagai. Então cuidado. Muita gente irá para o inferno. Aleluia, por causa de doutrinas erradas, por causa de versículos isolados e de mestres segundo as suas próprias concupiscências. Amém? Até que o Senhor falou. Então, aleluia, Deus não chama ninguém para permanecer em pecado. Amém? É o tema. Deus não chama ninguém para permanecer em pecado.